Fala pessoal, tudo bem? Vou falar com todos vocês, professor Diego Cerqueira na área, para mais um conteúdo aqui no canal e hoje para bater um papo com você que se prepara para a segunda fase do exame de ordem. Eu particularmente tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no meu canal no Instagram, sobre a preparação de segunda fase. E o interessante é que vai e volta e as perguntas elas caminham para um lugar só. Poxa, Diego, o que é que eu faço para ser aprovado numa segunda fase do OAB? Basicamente, pessoal, eu acho que a gente tem aí um chamado quarteto mágico para fins de estudo na segunda fase. E não vai sair muito diferente daquilo que vocês já estão acostumados ou que já ouviram em algum lugar. A gente precisa estudar a teoria? Sim, a teoria ela é necessária. Ninguém vai conseguir resolver uma peça prático-profissional e uma prova com 4 questões discursivas se não tiver base. Obviamente que alguns são até mais, digamos assim, espertos, mais sagazes para conseguir se desvencilhar ali de uma questão mais truncada ou outra, mas a teoria ela é necessária para que você construa o resultado da sua prova. E aí, quando eu digo a teoria, não dá para ficar só preso no estudo das peças processuais. Quando o aluno passa na primeira fase e ele vai estudar para a segunda fase, o primeiro sentimento dele é: agora eu preciso dominar as peças. As peças, elas são importantes? Elas são fundamentais. Mas eu abro um curso de segunda fase sempre com a mesma expressão: a peça por si só não vai garantir a sua aprovação. Por que eu digo isso? Não adianta você querer dominar a peça, acertar a peça no dia da prova e não ter base para fundamentar a sua peça. E a fundamentação ela vai passar primordialmente pelo estudo do direito material. O estudo do direito material ele vai dar base para a resolução das questões discursivas. Eu posso ter até um aspecto de processo, mas fundamentalmente é direito material com análise da nossa Constituição, e eu vou utilizar também a base do direito material para fundamentar a minha peça. Muito provavelmente você vai dominar alguns artigos da Constituição relacionados ao tema dos direitos individuais e coletivos, relacionados ao tema da ordem social, aspectos de repartição de competência e, obviamente, que pode pintar algum aspecto de processo, principalmente para identificar as questões das ações constitucionais ou até alguma medida de controle. Mas, enfim, o direito material ele é a base para você chegar ao resultado, que é a nota 6 que você precisa. Dito isso, beleza, professor. A teoria é necessária, mas também não adianta ficar só preso na teoria. Tem muitos alunos que acabam vidrados no estudo da teoria e com medo de partir para a fase 2, fica preso só naquela leitura absurda. Eu vou ficar parecendo uma esponja, absorvendo tudo, e não vai para a parte prática. A parte prática eu diria que é 50%. Mais vale um candidato com um razoável conhecimento da teoria, mas que treinou muito, do que aquele candidato que estudou muita teoria, mas não aplicou. E eu digo aplicação prática com a resolução das questões. Você precisa resolver todas as questões anteriores da FGV. Professor, mas o que já foi cobrado, já foi cobrado. Nada disso. A FGV tende a repetir alguns assuntos. Então, quando você está fazendo uma questão de segunda fase, você está também vendo o comportamento da FGV em relação a temas anteriores que podem voltar a cair na sua prova. E outra, a prática reforça o estudo da teoria. Muitas vezes um assunto que você não estudou ou estudou mal feito na teoria, se você resolver uma questão, você vai passar a dominar. Ora porque você errou e agora você vai se preocupar, ora porque você acertou e agora você vai consolidar, você vai fixar mais aquilo que foi objeto de estudo. Então, resolva todas as questões anteriores da FGV. E aí você tem, por exemplo, lá no Estratégia, o curso completo com todas as questões anteriores, mas você pode baixar também as questões direto no site da FGV sem problema algum. E também resolver questões inéditas, porque aí você começa a pegar as tendências de prova. Eu mesmo aqui, lá no curso do Estratégia, eu monto uma bateria de questões inéditas para poder ajudar os alunos. Eu estou percebendo o que o examinador está fazendo, estou montando questões com as apostas, pensando naquilo que pode ser objeto de cobrança. Passando essa segunda fase,
entra uma terceira fase, e aí não necessariamente são fases isoladas, tá? Você está estudando a teoria, você está resolvendo questões, mas você tem que partir para vivenciar o dia da prova. E quando eu digo vivenciar o dia da prova, aplicação de simulados. Pode parecer uma medida assim de tensão, de adrenalina, de ansiedade, de angústia fazer um simulado, mas será através de um simulado que você vai encontrar a realidade, aquilo que te espera nos próximos, por exemplo, 45, 60 dias. O que é que eu vou encontrar na hora da prova? Se eu não vivenciar este momento, lá no dia da prova eu vou ter dificuldade, porque qualquer percalço que eu venha a ter, eu não vou saber como me comportar. E eu digo pequenos detalhes, tá? Você já imaginou chegar no dia da prova e no local onde você está fazendo prova, aquele ambiente ali não está agradável? O ar-condicionado está muito gelado, ou a sala está muito quente, ou a cadeira não está boa, ou você está incomodado com o barulho de um colega que está comendo e está fazendo a prova. Tudo isso você vai se deparar, ou pode se deparar. Quando eu estudava para concurso, o meu lema é: eu vou fazer todas as provas. Se eu tiver condições de ir pagar e fazer um concurso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu queria estar acostumado com aquele ambiente difícil, que é o dia da prova. Fora ansiedade, medo, angústia, tensão. Naquele momento você se coloca à prova. A pressão é muito grande, então você precisa se acostumar. O simulado é uma maneira mais próxima de treinar essa realidade. Por mais que não seja a grande realidade ou a realidade perfeita, é o mais próximo que você vai encontrar. Então procure fazer sempre os simulados que eventualmente você está estudando, enfim, a gente está propondo para que você consiga saber de fato o que é que pode ser objeto de melhoria. E os simulados também ajudam a mostrar para você a questão do tempo, tá? Muitas vezes você está fazendo a prova ali, quando você percebe, acabou o tempo. E aí você só fez a peça, não conseguiu fazer as questões. Poxa, Diego, eu percebi isso quando fui fazer meu primeiro simulado. Que bom que você percebeu, porque a partir disso você vai controlar agora o seu tempo. E você se acostumar com esse cansaço. Eu mesmo estou gravando aqui para vocês agora, então eu estou numa cadeira desconfortável que daqui a algum momento vai começar a incomodar a minha coluna. E eu tenho que me acostumar, à medida que eu estou falando aqui, com essa sensação. E vocês também irão se deparar com essa dificuldade. Então pode parecer pouca coisa, mas essas pequenas ações fazem diferença quando a gente chega no chamado dia D, que é o dia da prova. E aí quando a gente passa por essa terceira fase, tem uma quarta fase que eu chamo a fase de sprint final. São aqueles últimos 15 dias, os últimos 20 dias, né, as últimas 3 semanas, que você precisa colocar uma batida de revisões para fixar a estrutura da peça e mais alguns assuntos do direito material. E outra, fazer o trabalho de revisão dos artigos marcados no vade-mecum, para que você esteja acostumado com esse ambiente. Eu falei lá do simulado, até o uso do vade-mecum é importante também para estar bem familiarizado com a consulta daquele seu melhor amigo. Na hora da prova você vai para a prova e vai com a prova e com o vade-mecum, que é o seu gabarito. Então, muito bem familiarizado com o vade-mecum vai te ajudar, inclusive, a acertar e, digamos assim, encontrar as respostas. Mas a quarta fase, basicamente, que é a fase das revisões, é aquele momento que você já fechou o estudo e você começa a lembrar de assuntos que foram estudados há 30 dias, 40 dias. Imagine, você está estudando agora, está naquela batida, só absorvendo, parecendo uma esponja. Vem peça, mandado de segurança, mandado de injunção, aí vai para ação de controle. Você está estudando. Vai chegar uma hora que começa a travar sua mente, o nó vai bater. E nesse momento que você começar a travar, você precisa fazer aquela revisão final. Eu aconselho até que você venha fazendo revisões um pouquinho antes. Não precisa assodar demais a sua carga horária com muita revisão, mas pelo menos semanalmente você vai colocando a revisão ali de 30 minutos nos finais de semana para dar uma olhadinha no que você estudou ao longo da semana de estudo. Não necessariamente vai revisar tudo, mas você vai olhar assim: poxa, essa semana eu senti muita dificuldade na ADI, deixa eu bater o olho aqui e dar uma olhadinha na estrutura da peça. E aí você vai colocando as revisões para poder, de fato, ir relembrando os assuntos. É natural que à medida que o tempo passe, você vá, digamos assim, esquecendo um pouco dos detalhes. Você não esquece 100% o que você estudou,
mas aquele detalhezinho, é uma medida liminar, é um dos pedidos que você precisa compor, você acaba esquecendo em razão do volume dos assuntos, tá? Eu acho que basicamente esse quarteto mágico, quando a gente junta, ele acaba trazendo uma fórmula de sucesso que é a aprovação na segunda fase. Obviamente que tudo isso vai ser possível se você estiver muito determinado, e o que eu sempre bato em aula, você precisa ter rotina. Você não vai conseguir alcançar essas 4 fases estudando aleatoriamente. Uma hora você estuda, um dia você estuda 8 horas, depois você estuda 1 hora, você tem que ter rotina de estudo, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para se inscrever aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações, para que você possa receber outros vídeos relacionados à preparação do exame de ordem. Beleza? Grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau.